Fala galera do canal, sejam muito bem-vindos e o episódio de hoje, de Reflexões que Edificam, vai falar sobre um homem conhecido, né, como o homem segundo o coração de Deus. Eu acho que você já deve saber quem é esse carinha aí, Davi. E para nós entendermos um pouco dessa história, nós vamos lá em Samuel, no capítulo 30, nos versículos 3 e 4. Leia comigo, o texto diz assim: Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Texto muito interessante, né? Em 1 Samuel, nesse capítulo 30, vai narrar uma história muito interessante de um momento de crise na vida de Davi. Mas para a gente entender tudo isso que está acontecendo aqui, a gente vai precisar voltar um pouquinho nos capítulos anteriores para a gente entender tudo o que está acontecendo. Davi ele chega a Ziclag num momento muito delicado da sua história, né? Davi ele havia sido ungido rei por Samuel, mas ainda não tinha, né, subido ao trono. Enquanto isso, Saul, ele tomado pelo ciúme e pelo medo de perder o poder, ele passou a perseguir incansavelmente Davi para matá-lo. E aí, cansado de fugir dentro de Israel e com receio de que mais cedo ou mais tarde Saul viesse conseguir alcançá-lo, Davi agora ele toma uma decisão estratégica. Ele foge para a terra dos filisteus, e nós sabemos que os filisteus eles eram inimigos de Israel. E ali Davi ele se apresenta ao rei Aquis. Esse rei Aquis era rei de Gate. Esse rei ele concede uma cidade chamada Ziclag para que Davi pudesse morar. E Ziclag agora se torna um lugar de refúgio. Ali Davi ele vive com suas esposas, seus filhos e cerca de mais ou menos uns 600 homens que estavam com ele. Esses homens eram homens que tinham se unido a Davi na caverna de Adulão. Eram homens que estavam feridos, endividados, amargurados, mas que aos poucos, na companhia de Davi, eles se tornam um exército forte. E mesmo vivendo entre os filisteus, Davi ele continua sendo dirigido por Deus. Ele aprende a liderar pessoas em meio à pressão, em meio à espera, à incerteza. E, porém, em um determinado momento, enquanto Davi e os seus homens estavam fora da cidade, os amalequitas eles atacam Ziclag. Eles queimam tudo. Eles levam cativo as mulheres, as crianças, e eles deixam apenas destruição para trás. Agora você imagina, Davi e os seus homens retornando e vendo a cidade toda em cinza, só chama, só destruição. O texto diz que ele e os seus homens choraram até não terem mais forças. A dor era tão grande que aqueles mesmos homens que caminhavam com Davi agora estão falando em apedrejá-lo. E eles colocam toda a culpa em Davi. Esse é um dos pontos mais profundos dessa história, porque Davi perde a cidade, Davi perde os bens, Davi perde a família, e agora também parece que Davi ele perdeu até mesmo o apoio das pessoas que estão mais próximas a ele, né? A força do seu próprio exército agora estava contra Davi. Mas esse texto ele nos diz algo poderoso. Davi, ele porém se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Em vez de reagir movido pela revolta ou pelo desespero, Davi faz o que apenas um líder, segundo o coração de Deus, ele faz. Ele busca ao Senhor. Davi ele consulta a Deus, pergunta se deve perseguir esses seus inimigos, e Deus responde com clareza: persegue, porque certamente você alcançará eles e você vai recuperar tudo. E com essa reflexão, como essa reflexão ela pode nos ajudar no dia de hoje? A gente pode entender 3 princípios importantes na nossa vida. O primeiro deles é que chorar em meio a momentos difíceis da nossa vida é algo normal. Sim, chorar é algo normal. Nós devemos colocar os nossos sentimentos para fora. Chorar é um processo natural, né? E o
que nós não podemos permitir. O que nós não podemos permitir é que a amargura tome conta do nosso coração. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, diz que nós não devemos nos afastar da graça e permitir que qualquer raiz de amargura brote no nosso coração. Porque a raiz de amargura, ela causa perturbação, ela contamina as pessoas. Os soldados e os companheiros de Davi estavam tão amargurados que eles falaram em apedrejar ele. E é assim que nós vamos agir também em situações difíceis, se a gente deixar que esse sentimento de amargura nos domine. Quando nós ficamos amargurados, nós paralisamos. Nós passamos a culpar os outros pelos nossos fracassos, pelos problemas, por situações adversas que acontecem ao nosso redor. Mas enquanto os amargurados procuram culpados, Davi, ele faz o que apenas aqueles que confiam em Deus faz. Ele se fortalece no Senhor. Em Salmo 121 nos diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, se a segunda atitude é se fortalecer no Senhor, a terceira atitude é que aqueles que confiam no Senhor passam a buscá-lo, buscam ao Senhor nos momentos difíceis. Né? Saber qual é a vontade do Senhor é algo crucial para essas pessoas. As pessoas não agem sem buscar conselhos do Senhor. Eles procuram saber qual é a vontade, porque a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E o Senhor, ele responde, a Davi, pode perseguir, é certo que você vai recuperar tudo, vai alcançá-los. Uma vez eu li, uma certa pessoa disse o seguinte, que a oração não é o último recurso dos desesperados, mas a primeira reação dos avivados. Essa história nos ensina que em momentos difíceis, Deus continua no controle. E em Ziklag, Davi, ele aprende que a crise não é o fim, mas muitas vezes é o lugar onde Deus restaura, Deus amadurece, Deus prepara os seus servos para algo maior. E se você gostou desse conteúdo, eu gostaria que você compartilhasse com 3 amigos, 3, 4, 5 amigos, que você curtisse, nossa página, curtisse nosso canal e que a sua vida seja abençoada.